Hello guys, how are you? Hope you guys doing well. Vamos fazer um overview, uma visão aí geral das atividades propostas da semana 1, PET 2, ok? Então acompanha comigo as atividades aí para a turma do segundo ano, ensino médio. O tópico é produção oral e habilidade a interagir por meio da língua estrangeira como cliente ou atendente em recepção de hotel ou ao pedir comida em restaurante. Conteúdos relacionados aí, modal verb e requests, ok? Os verbos modais e pedidos, como fazer pedidos. Então vamos lá, o contexto é hotel talk, conversa em hotel. Observe as expressões tipicamente usadas nos contextos de recepção de hotel e posteriormente ao fazer pedidos no restaurante. Por último, você precisará se recordar delas para criar um diálogo simulando uma conversa entre recepcionista e cliente. Are you ready? Você está pronto? Let's get down to business. Vamos começar aí o trabalho. Então, tem uma notinha aqui. Hello, everybody. Olá para todos. Vamos iniciar mais um volume em uma situação de trabalho ou lazer. Comunicação em hotéis, pousadas e afins. Study hard. Estude bastante. Então, vamos lá. Primeira atividade. At the hotel. No hotel. Fill in the dialogue with the expressions used by the hotel receptionist. Então, nós vamos preencher aqui os espaços desse diálogo, expressões usadas por um recepcionista de hotel, hotel receptionist, e the guest, que é o hóspede, ok? Use the sentences in the box. Usamos aqui as frases na caixa. Vamos ver as frases que nós temos. How long will you be staying? How long é quanto tempo? How long will aqui auxiliar, futuro, ok? You be staying. Então, quanto tempo você vai permanecer aqui no hotel? What kind, que tipo, what kind of room, de quarto, né? Room também é cômodo. Would you like, você gostaria, aqui nós temos o verbo modal, would. Já eu vou explicar sobre ele aqui, tá? Would. Depois nós temos aí, it's 42 pounds per night, 42 libras por noite. Esse símbolo aqui significa libras, né? E se lê pounds. No Reino Unido, né? Nós temos aqui a moeda no Reino Unido, pounds. E tem aqui os centavos, penny, one penny, centavos, two pence. Aqui é dois centavos, assim por diante. One pound, uma libra, 2 pounds, 2 libras, ok? Então, aqui o preço da diária no hotel é 42 pounds per night. 42 libras por noite, alright? Continuando aí, nós temos Could I have your credit card, please? Eu poderia ter o seu cartão de crédito, por favor? No caso, né, o recepcionista está pedindo, né, para que ele passe o cartão de crédito para ele fazer a cobrança. Então, nós temos aqui também o uso de outro verbo modal, que é could. Também linguagem formal, já eu vou falar um pouco sobre isso. E no finalzinho aqui, a palavrinha please, por favor. Aqui nós temos can I help you? Também é um pedido, né, oferecendo ajuda. Poderia ser could I help you? Né? Eu posso, né, eu poderia ajudar você, também uma linguagem mais formal. Então, nós temos aqui algumas frases para vocês completarem esse diálogo aqui com o recepcionista e o hóspede do hotel. Eu não vou traduzir todo o diálogo para que vocês possam fazer. Procure um dicionário, use o Google Tradutor, se esforce para aprender o vocabulário, tá, gente? É assim que vai aumentando as palavras aí. Então, vou explicar um pouquinho sobre o would. Então, olha só. Alguns verbos modais, né? Os verbos modais, eles são usados para permissões, possibilidades, oferecer ajuda, ok? Então, tem a linguagem formal e informal. Então, um exemplo aqui de can, por exemplo, can I sit down? Can you sit down? É uma linguagem informal. Quando eu uso could, ele é mais polite, tá vendo? Polite quer dizer educado. Could I sit down? Could I have this? Ou could you sit down, please? Você poderia sentar, por favor? Já é um pedido mais educado, o uso do could, tá? Aí que eu tenho may também usado
com mais formalidade. May I sit down? É para permissão, tá? E aqui o would you mind if I sit? Você se importaria que eu me assentasse, né? Would you mind if I take this? Você se importaria se eu pegasse isto? Então, aqui também formalidade, o uso do would. Então, deu para perceber quando você would you mind, você se importaria. Então, o would, ele vai para o tempo verbal aqui, futuro do pretérito. Então, olha só. I would, eu iria. You would, e se tiver o verbo go, precisa de um verbo aqui, né? Então, por exemplo, eu iria, I would go. Você iria, you would go. E assim por diante, tá? Então, o would é um verbo modal e ele traz o verbo para o futuro do pretérito, ok? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, né? Então, se for uma pergunta, vocês precisam observar que existe uma formulazinha para estruturar a sua frase. Então, aqui, eu colocar o WQ quer dizer word question, palavra interrogativa, como what, when, why. Isso são palavras interrogativas, word question. Então, numa forma de estruturar a sua frase, sua interrogativa, então siga esse padrão para que você construa a sua frase. Então, se tiver a palavra interrogativa, ela vem no início. Word question. Depois nós temos o modal verb, que pode ser would, could, may, como eu mostrei agora há pouco na outra imagem, tá? Então, verbo, modal verb, aí eu tenho o subject, que é o sujeito, o verbo principal e o complemento. Então, isso aqui é a forma base para fazer uma interrogativa. Vamos fazer um exemplo aqui. What would you like to drink? Por exemplo, o garçom está me perguntando o que eu gostaria de beber. What would you like to drink? Ou ele pode perguntar, what would you like for lunch? O que você for lunch? O que você gostaria para almoçar, né? What would you like for lunch? Então aqui eu tenho a estrutura, como eu falei para vocês ali, né? Palavra interrogativa, aqui olha, what, palavra interrogativa. O would é o modal verb, verbo modal. O you, subject. O like é o verbo e o restante eu tenho o complemento, ok? A frase também pode ser direta, tá? Então, sem palavra interrogativa, a forma dela ficaria assim: modal verb mais subject mais verbo mais complemento. Exemplo, uma pergunta direta. Would you like some coffee? Você gostaria de um pouco de café? Would you like some coffee? Uma pergunta direta, ok? Tá vendo que segue na mesma forma. Modal verb, subject, o you aqui, o verbo é o like, o complemento some coffee, né? Um pouco de café. Digamos que eu estou comendo algo e eu ofereço para alguém. Would you like some? Só isso. Would you like some? Ok? Oh yes, please, I would like some. Eu gostaria sim. Então, would, ele é o modal, ele vai modificar o verbo. Então, se no lugar do like tivesse love, I would love to, eu amaria, ok? Então, ele vai colocar o verbo no futuro do pretérito, ok? Então, vamos ver como poderia ser a forma base da resposta, tá? Então, siga esse padrão aqui. Se a pergunta foi direta, então, primeiro, cabe um yes ou no, tá? E depois a frase. Se a pergunta foi com palavra interrogativa, what would you like to drink? Por exemplo, então, eu tenho aqui o subject, o modal verb, o verb e o complement. É a estrutura da frase, tá? Exemplo, eu vou falar, what would you like to drink? I would like to drink. Não precisa ter o to drink, eu poderia colocar assim, I would like some coffee. Eu gostaria de um pouco de café. I would like some coffee. Ou I would like to drink some coffee. Pode ser assim, bem com, né, mais longa a frase aí, não estaria errado também não. What would you like for lunch?
Então, what would you like for lunch? Então, aqui uma resposta. I would like a salad. Ok, I would like a salad. Eu gostaria de uma salada no almoço. Ok? Então, eu estou dando um exemplo aqui de como ficaria a estrutura da sua frase com o verbo modal. Ok? Então, vamos voltar lá para o nosso pet. Então, aqui vocês vão completar. Essa atividade está dividida aqui em um segundo e terceiro momento. Olha só. Aqui, ele dá continuidade, só que the next morning at breakfast. Na manhã seguinte, no café da manhã. Então, tem um outro diálogo do hóspede com o garçom agora, né? Então, vocês vão completar o diálogo com as frases aqui a seguir. Vamos ler. Anything else? Alguma coisa a mais? Here you are, sir. Não está aqui, senhor. Are you ready to order? Você está pronto para fazer o pedido? Could I have some more coffee, please? Aqui nós temos o uso do could novamente aqui, tá? Verbo modal também. Poderia, né? Could I have some more coffee? Eu poderia ter um pouco mais de café, por favor? What would you like to drink? Mesma pergunta que nós vimos agora há pouco. O que você gostaria de beber ou para beber? Ok? Então, vocês vão completar aqui o diálogo. Ele está dividido aqui em 3 momentos. Então, olha, aqui ele falou assim, next morning at the breakfast. Depois ele fala a few minutes later. Depois later on, um pouco mais tarde, ok? Então, complete aí com as frases. Vocês observem que tem 4 espaços e 5 frases, porque houve um errinho aí, que eles já colocaram a primeira frase, anything else, e não colocaram o espaço, tá? Então, essa primeira frase aqui já foi usada, vocês usem as outras para completar o diálogo, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos a atividade 2. Write a dialogue. Agora, vocês irão escrever um diálogo, ok? Em uma recepção de hotel aí, né? Simulando uma recepção de hotel. Use the expressions from the previous exercise. Vocês vão usar as expressões do exercício anterior. E follow the guidelines. E seguir as instruções aqui. Então, nós temos aqui 2 personagens. O guest, que é o hóspede, e o receptionist, que é o recepcionista. Então, student B vai ser o hóspede, student A, o receptionist. E o que deve conter nas falas desses personagens? Do guest, né, o hóspede. Greet and ask if they have got any room. Cumprimente e pergunte se eles têm algum cômodo. Say you want a single room with shower. Diga que você quer um quarto de solteiro com chuveiro. Tá? Alguns quartos na Europa têm banheiras, né? Então aqui está sendo específico. Que é com chuveiro. Say you will stay for 3 nights. Diga que você vai ficar por 3 noites. Ask about the price. Então, pergunte pelo preço. Give your credit card. Use the correct expression. Dê o cartão de crédito. Use a expressão correta. Say you do not want anything else and thank him or her. Então, diga que você não quer mais nada e que você agradece eles, né? Nada por aquele momento. Aqui, a receptionist. Greet and offer help. Então, cumprimente e ofereça ajuda usando o modal verb, ok? Ask what kind of room he or she would like. Então, pergunte qual tipo de quarto a pessoa vai querer. Say there's a room on the 5th floor with a view to the lake. Então, diga que há um quarto disponível no 5º andar com vista para o lago. Ask how long he or she will stay. Pergunte quanto tempo ele ou ela vai ficar. Say the price, diga o preço. Tem aí 42 pounds per night. Pode até alterar isso aí, tá? 42 libras por noite. Mas usa aí né, libras, né, pounds. Mas dê o valor que você quiser. Ask for his or her credit card. Então, peça aí o cartão de crédito. Give him or her the room key. Dê a chave do quarto para a pessoa. Ask if he or she would like anything else. E pergunte se ele vai querer alguma coisa a mais. Okay? Então, organize o diálogo direitinho, com capricho, separe as falas de um personagem do outro, bem organizado. Ok, pessoal? E, por último, a proposta aqui de uma atividade extra de listening, né, compreensão auditiva, que vocês devem acessar o site aqui e fazer o quiz. Quem está fazendo pelo formulário já está tudo lá
né, o áudio e as perguntas do quiz, tá? Se você está seguindo pelo PET impresso, pode acessar lá do formulário também, ou você acesse o site aqui para você responder, ok? Vou mostrar aqui, ó. É esse site aqui, e vocês podem clicar, ouvir e depois responder as perguntas. São apenas 5 perguntas aqui, baseado no áudio. Ok, pessoal? Então é isso, essa é a proposta das atividades para a semana 1, PET 2, bem tranquilo, tá? Não deixe acumular, mande o quanto antes possível, tá? Ou envie, né, pelo formulário, ou anexe aí a foto do seu caderno ou do PET impresso, para que eu possa receber e corrigir com vocês, ok? Então, God bless you, have a great week. Bye bye.